Amém? Paz e graça a todos e a todas. Que bênção. Que a nossa vida possa sempre representar um ato de se render ao Senhor, todos os dias. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Já achou aí, amém? Verso 1 diz: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço. De maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenha pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seus corações. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os seus filhos, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Agora vamos lá para Jó 42, verso 1. Diz a palavra do Senhor: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como dissertes, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito: e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor também disse a Elifaz o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os quantos dantes o conheceram e comeram com ele na sua casa e se condoeram dele e consolaram de todo o mal que o Senhor havia lhe enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro.
Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou o nome da primeira Genina, o da outra Késia e o da terceira Queren-Hapuque. Em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu por herança entre seus irmãos. Depois disso viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Amém? Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado pela tua palavra, muito obrigado. A tua palavra que nos edifica, a tua palavra que nos consola, a tua palavra que nos santifica, a tua palavra que nos fundamenta. E que a tua palavra cumpra o que se apraz em nossas vidas e em nossos corações, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos hoje encerrando uma temática que se chama imersão em Deus. E sabe, quando a gente pensa sobre o quanto estamos imergidos, inseridos, o quanto estamos cheios de Deus, nós temos que fazer isso observando em todos os aspectos e áreas da nossa vida. Porque estar imergido de Deus não é somente no aspecto da espiritualidade, mas é no aspecto também afetivo, é no aspecto físico, é em todas as nossas relações. E hoje eu quero compartilhar um testemunho de um homem que as Sagradas Escrituras relata que o seu nome era Jó, que não é um testemunho simplesmente atípico. Esse é um testemunho que relata muito da minha vida, da sua vida, das nossas vivências, da nossa história. Porque quando eu olho para a biografia de Jó, a primeira coisa que eu penso, logo no primeiro texto que nós lemos, é o quanto a vida segue um fluxo de construções e de estabilidade. Perceba, a vivência de Jó se dá em uma formação de caráter, a vivência de Jó se dá na constituição da família, em desenvolver o seu trabalho e os seus negócios, e na sua espiritualidade. O capítulo 1 de Jó vai retratar muito bem todo esse fluxo da vida que nós desenvolvemos acerca de caráter, família, negócios e espiritualidade. E isso é o que nós fazemos. Quando nós nascemos e somos conduzidos simplesmente a uma educação, a uma formação, aonde possamos desenvolver valores, princípios, possamos ser íntegros, possamos ser pessoas retas, aonde possamos ser pessoas responsáveis de uma palavra só, aonde o nosso coração não esteja dividido com outras coisas, com outros amores, mas tenhamos simplesmente integridade, sermos íntegros, completos, plenos, retos, que sabem se desviar do mal. E assim como Jó, nós também chegamos a um ponto da nossa vida que nós procuramos constituir família, que nós procuramos desenvolver. Isso é o ato natural da vida. E hoje, constituir família está para além de você ter um cônjuge, está para além de você ter filhos. Hoje, até os animais estão dentro da categoria de família. Mas perceba que isso é um fluxo de que cada um de nós não sabemos viver sozinhos. E cada um de nós queremos sempre ter a continuidade do que somos. E a família é esse lugar, é essa constituição da nossa continuidade, simplesmente da nossa existência. E como Jó era um homem próspero e rico, como os negócios de Jó eram negócios assim, que fizeram ser ele, naquele tempo, o homem mais notável sobre a terra. Era um homem riquíssimo, não havia nenhum homem naquela época tão rico como Jó.
E que se nós tivéssemos essa riqueza hoje, nós seríamos muito ricos. No Oriente, um camelo é um dote, o maior dote que se tem para um casamento. Agora imagina, Jó é um homem que tem 3.000 camelos. Ninguém se compara a todo o aspecto de um negócio que está dando certo. Um trabalho que realmente você tem reconhecimento. Mas Jó, apesar de ser um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que se desvia do mal, Jó é um homem de espiritualidade. Ele teme a Deus, ele se desvia do mal. Só a família não é suficiente para afirmar a existência dele. Só conseguir a formação de caráter, você ser um bom homem, um sujeito responsável, um sujeito íntegro, não é suficiente para você ser pleno na vida. Para você simplesmente ter os bons negócios, isso não é suficiente. Você também precisa ter espiritualidade. E Jó era esse homem espiritual. Era de uma espiritualidade tão grande que ele não pensava só nele. Ele intercedia pelos seus. Ele intercedia por aqueles que ele não tinha certeza se pecaram ou não contra Deus. E ele não estava interessado em saber se realmente pecaram ou não, porque ele sabia qual era o papel dele. Quem tem uma espiritualidade de Deus tem um papel de um intercessor. Só que a vida é uma caixinha de surpresa. E parecia um cenário muito perfeito, e parece ser um cenário muito perfeito para nós. Termos um bom caráter, termos uma boa família, termos um bom negócio, termos uma boa vida no Espírito. Parece ser uma coisa perfeita, encontramos a vida perfeita. Mas a vida vem e prega um fato inusitado, inesperado sobre a vida de Jó. E a vida emprega sobre ele a perda, a dor e o sofrimento. E quantos de nós não já fomos alcançados por esses fatos? Quantos de nós parece que a nossa família está tudo bem e de repente acontece algo que traz uma desordem? Quando os negócios estão tão bem que a gente pensa, agora deu certo, mas infelizmente o negócio faliu. E quando você pensa que sua família está estabilizada, ela passa uma crise conjugal, uma crise financeira, ela passa uma crise de relacionamentos. Todos nós somos marcados por perdas, por dores, por sofrimento. E Jó tem isso sobre a vida dele. Algo que vai simplesmente representar a perda de bens e a perda da família. Perdas que são até mesmo irreparáveis. E aqui está a prova do quanto estamos na imersão de Deus. O quanto somos pessoas de que realmente estamos em Deus. Porque o que define o quanto estamos em Deus não é quando as coisas estão simplesmente dando certo na família, nos negócios, ou simplesmente na nossa espiritualidade, ou simplesmente dentro de nós em nossa existência. O que prova simplesmente quando nós estamos imersos em Deus é que quando vem a adversidade, é quando vem o sofrimento, é quando vem a perda, é quando vem a dor, nós permanecemos em Deus. Aí sim mostra a imersão de Deus. Aí mostra o quanto nós estamos em Deus. Porque quando a perda, a dor e o sofrimento bateu na casa de Jó, bateu sobre a sua vida, ele não deixou de adorar a Deus, independente das condições, independente dos fatos.
Pense comigo, não é uma coisa fácil. O tipo de dor, o tipo de perda, o tipo de sofrimento que a vida de Jó está representando aqui, não são dores de dente, não são dores de ouvido. Imagina o seu negócio falir. Você é o homem mais rico, você é o homem mais de condições em todo o tempo. E você da noite para o dia vai recebendo uma notícia. Sabe, seus negócios têm muitas pessoas dentro do seu domínio e vai chegando um por um, olha, levaram os camelos, levaram as jumentas, sabe, mataram os teus servos, levaram as ovelhas, tudo que você tinha, perdeu. Quantas pessoas, estamos em setembro amarelo, não tem tirado a sua vida porque os seus negócios e sua vida financeira simplesmente foram destruídos? Quantas pessoas, quando vem a crise financeira e bate na porta da sua casa, não pensam em tirar a vida porque simplesmente acham que é o fim? Então nós não estamos falando de qualquer perda. A perda de um filho, de uma filha, que dor irreparável, que dor que não tem abraço que vai retirá-la, que não tem palavra que vai consolar. E quando você pensa que pode ter a pessoa que mais vai te ajudar, que está do lado ali, que construiu tudo com você, e que no momento da crise, que no momento da dor, que no momento da perda, do sofrimento, você acha que vai ter pelo menos ela para chorar com você, ela diz: ei, amaldiçoe esse Deus e morre. Imagina como Jó ficou sem chão. Imagina como Jó ficou sem estabilidade. Imagina os conflitos, a angústia, a dor, o choro, as lágrimas. Mas sabe o que Jó faz? Lá no verso 20 ao 22, Jó diz: ele se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou sobre a terra e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Isso é uma vida imergida em Deus. Isso é uma vida que está em Deus. Que mesmo com a perda, com a dor, com o sofrimento, com as lágrimas, ele não para de adorar. Ele sabe quem ele é em Deus e ele sabe quem é Deus. Ele sabe para onde recorrer, ele sabe para onde correr, ele sabe para onde se lançar. Então o que prova o quanto estamos sim na imersão de Deus é simplesmente a postura que temos de adorá-lo, independente da circunstância. E eu pergunto a você: como está você hoje? Que tipo de perda, que tipo de dor, que tipo de sofrimento tem assolado você? Na sua existência, no seu caráter, na sua casa, na sua família, nos seus negócios, na sua espiritualidade. Talvez a morte bateu na sua vida espiritual e faz tempo que você não sente a presença de Deus e o abraço do Espírito Santo. Mas deixa eu dizer uma coisa a você: nós não servimos a Deus pelo que vemos, nós servimos pelo que cremos. Sabe, quando Paulo vai dizer em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 6 e 7, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. É isso que Jó manifestou.
eu não ando pelo que eu estou vendo, eu não ando pelas circunstâncias. Então, mesmo em lágrimas, mesmo na dor, mesmo na perda, mesmo no sofrimento, mesmo na angústia, eu não vou perder o ânimo, eu não vou perder o ânimo de adorar, eu não vou perder o ânimo de estar em Deus. Porque somente quem está em Deus consegue dizer: foi Ele que me deu e foi Ele que tomou. Então, se não sou mais bem sucedido financeiramente nos negócios, sabe, é Deus que sabe o melhor para mim. Se a minha casa foi atingida de forma irreparável, Deus sabe o melhor para mim. Então eu não vou parar de adorar, eu não vou parar de bendizer. E isso mostra o quanto pessoas decentes também passam por dores e sofrimentos. E que não precisa ter um pecado para ser a origem da perda, que não precisa ter um pecado para ser a origem da dor, que não precisa ter um pecado para ser a origem do sofrimento. E por que isso, pastor? Porque Deus permitiu tudo aquilo sobre a vida de Jó. Deus que permitiu. E por que Deus permite algo tão forte vir sobre a vida de um homem que a vida dele estava perfeita aos nossos olhos, que a vida dele estava bem resolvida, família bem, mesmo que os seus filhos ficassem ali um pouco na gandaia, mas ele estava ali sacrificando ao Senhor, intercedendo, pedindo perdão pelos pecados dos filhos. Porque isso tinha que acontecer, mesmo quando os seus negócios estão tornando ele o homem mais bem sucedido de todo o tempo, daquela época, daquele lugar. E sabe o que Deus me mostrou? É que mesmo sendo pessoas tão decentes, existem pessoas decentes que não têm profundidade. Existem pessoas decentes que estão na superficialidade. E aí Deus começa a mostrar para a gente que riqueza é diferente de prosperidade. Que pessoas podem ser ricas, mas elas podem ser superficiais. Mas pessoas que estão imergidas em Deus, elas são chamadas para serem profundas em Deus. É um chamado para sair da superficialidade e estar em profundidade. Deus permite tudo isso na vida de Jó, toda essa dor, todo esse sofrimento, toda essa perda, porque Jó precisava sair da superficialidade e ir para a profundidade. O que diz Jó 42, verso 12, parte A, que lemos: assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Então, isso mostra que a visão que nós temos, ela é periférica mediante a visão e o propósito que Deus tem sobre nós. De que tudo que acontece na nossa vida não é uma coisa do acaso. Sempre tem uma finalidade, sempre tem um propósito. E precisamos compreender que todo esse propósito que Deus tem, Ele vai usar o processo para isso. Para chegarmos à profundidade, não podemos negar o processo. E o processo vem simplesmente sim, com dor, com perdas, com lágrimas, com sofrimento, com lutas, com batalhas, com guerras. Mas Deus estava conduzindo a vida de Jó. Porque o que Deus queria para Jó não era simplesmente para Jó ser o homem mais rico daquele lugar ou daquela época. Deus queria que Jó tivesse profundidade.
E a primeira profundidade que Deus estava gerando sobre a vida de Jó, que estava em Deus, era uma profundidade com Deus. Perceba a declaração de Jó no verso 2 de Jó 42. Bem sei que tudo podes. Bem sei que tudo podes. Deus pode fazer qualquer coisa. E assim como Deus coloca o homem bem sucedido, Deus pode permitir com que ele venha, sim, a passar por situações que tiram ele daquele lugar. Mas esse Deus que permitiu é aquele que pode colocar ele num lugar maior ainda do que o que ele estava. Isso é onipotência de Deus. Isso é um atributo comunicável de Deus. Bem sei que tudo podes. Isso é a resposta para você nessa noite. Deus pode fazer tudo o que precisa fazer sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre, a tua família. Ele pode fazer tudo. E Deus trouxe você a esse lugar, nessa noite, para você ter essa palavra de consolação, de que todo esse processo que tem gerado lágrimas e sofrimento, não é um processo sem propósito, é um processo que Ele está te conduzindo para uma profundidade com Ele, e profundidade com Ele é conhecimento dEle. Bem sei que tudo podes. Então eu creio que sobre essa palavra, esse Deus pode fazer uma nova história sobre a tua vida, uma nova história sobre o teu casamento, uma nova história sobre os teus filhos, uma nova história sobre a tua família, uma nova história sobre o teu negócio. Ele tem poder para mudar esse cenário. Tanto que ele vai dizendo: eu sei que tudo podes. E diz mais: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você acha que o diabo vai impedir de Deus cumprir o plano dele sobre a tua vida? Não vai. Você acha que você vai impedir o plano de Deus sobre a sua vida? Não vai. A gente costuma dizer que o maior inimigo de nós somos nós mesmos. Porque a gente retarda, mas a gente não impede. Compreendeu? Você pode, de repente, adiar o dia da bênção, adiar o dia do cumprimento do propósito, pelos atalhos que querem tomar, pelos desvios que se tomam. Mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Como diz a palavra do Senhor em Números, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele promete, Ele cumprirá. Então Jó vem e diz assim: olha, eu sei que tu podes todas as coisas, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Isso é profundidade com Deus. Saber que Deus é maior do que qualquer situação. Aí ele diz, verso 5: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Preste atenção. Olha a vida superficial de Jó. Homem temente a Deus, homem que se desviava do mal, homem que fazia sacrifício como intercessão pela sua casa, pela sua família. Para isso é uma espiritualidade profunda para nós. Mas para Deus não. Para Deus isso é raso. Para Deus isso é água nos tornozelos. Para Deus isso é água nos joelhos. Para Deus isso é água na cintura. Para Deus isso é água nos ombros. Porque as águas que Deus quer é de profundidade, onde nós possamos nadar,
aonde realmente a gente possa ver a nossa história e ver que não foi o nosso jeitinho, que não foi simplesmente a nossa ação, mas foi o próprio Deus intervindo, foi o próprio Deus agindo, foi o próprio Deus movendo tudo o que precisava ser movido. Profundidade com Deus. Segundo tipo de profundidade que Deus traz sobre a vida de Jó é a profundidade com os amigos. Quando a gente observa a palavra do Senhor, sabe, o livro de Jó vai nos mostrar que lá desde o capítulo 4, desde o capítulo 2, na verdade, são 28 capítulos que os amigos de Jó, o trio dinâmico, vai estar lá o tempo todo procurando identificar uma falha, procurando mostrar que o erro está nele. Amigos que estavam muito mais para trazer uma acusação do que ser resposta. E qual é a profundidade nos relacionamentos afetivos que Deus está trazendo sobre a vida de Jó? É que mesmo em toda essa situação, Jó não deixa de ser amigo deles. Escute isso. Hoje nós queremos ser amigos de quem nos favorece. Nós queremos ser amigos de quem concorda conosco. Nós queremos ser amigos de quem simplesmente está só para nos apoiar. E nos apoiar é fazer a nossa vontade. A sua amizade é definida pelos outros ou por você? Jó define a partir dele. Você pode estar dizendo que é contrário a mim, mas eu não vou deixar de ser seu amigo. E o que acontece? O que acontece é que Jó passa a orar pelos seus amigos. Verso 10 do Jó 42: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que antes possuía. Durante a crise, durante a perda, durante a dor, durante o sofrimento, sabe, é muito fácil você ter alguém para chorar com você. A Bíblia diz: chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. A dificuldade não é chorar. A gente pode se sensibilizar com qualquer pessoa, com os estranhos. Agora, ser amigo é apontar uma direção. Jó sabia que mesmo seus amigos apontando uma direção errada, mas eles estavam ali. Então a amizade não era definida por eles, a amizade era definida pela perspectiva de Jó. Você pode me decepcionar, mas eu não vou decepcionar você. A coisa mais importante não é o que se faz para mim, é o que eu faço para os outros. O que define o quanto eu estou cheio de Deus não é o quanto eu recebo das pessoas, mas é o quanto eu transmito às pessoas. E o que Jó vai fazer? Ele vai orar pelos seus amigos. Deus nos chama para uma profundidade. Jó é um intercessor da família e é um intercessor de seus amigos. Quantas pessoas no seu vínculo de relacionamento estão precisando das suas orações agora? Pense comigo. Seu vizinho, sua vizinha, seu colega de trabalho, sua colega de trabalho. Quantas pessoas estão precisando da sua oração agora? Tudo o que você está passando, talvez você diga: não, eu estou precisando de oração. Mas o que Deus está fazendo é que mesmo que você esteja em todo esse cenário de dor, luta e sofrimento, é você que tem de se colocar em oração pelos outros. Mas como pode isso, pastor? Porque quando nós nos dispomos, nós recebemos de Deus. Então, que você passe a estar orando pelos seus amigos, porque quem faz justiça por nós é Deus. Se alguém diz algo contrário,
Se alguém não tem feito o que devia fazer como seu amigo, isso não é de responsabilidade sua, isso não é de responsabilidade minha, isso é de responsabilidade de Deus. Deus manda um recado para Elifaz e diz assim: olha, eu vou agir com justiça sobre você. Então Jó se priva de fazer justiça própria, porque ele sabe quem é que sabe fazer justiça. Então o nosso papel, a profundidade em Deus, a profundidade nos relacionamentos com os amigos, aonde manifesta realmente que estamos em Deus, é quando nós estamos agindo como oração pelos nossos amigos. E Deus está permitindo tudo isso acontecer na sua vida, porque para Ele, aos olhos dele, Ele não quer nem eu e nem você em superficialidade. A riqueza dos homens é uma superficialidade. O caráter dos homens é uma superficialidade. A espiritualidade desenvolvida pelos homens é uma superficialidade. Mas a profundidade de Deus é você olhar Deus e é você interceder pelos seus amigos. Deus permite tudo isso acontecer na vida de Jó também, porque Deus quer que ele tenha profundidade na família. Não é que simplesmente Deus vai conduzir você em profundidade na sua casa, na sua família, simplesmente matando os seus filhos. Mas o que esse texto, o que essa biografia está mostrando, é que Deus muda a história de uma família. No relato, Jó tem 7 filhos e 3 filhas. E quando vai relatar sobre a profundidade desses filhos, é relatado somente o nome das filhas de Jó: Gemima, Késia, Queren-Apuque. Porque o que está para mostrar aqui é o que Deus pode fazer de valor sobre a tua família. Os tipos de valores que Ele pode trazer sobre a tua casa. Gemima, que quer dizer Pumba, é também a representação de lugares altos. E o que Deus quer trazer de profundidade sobre a sua família é de que a sua família vai ser de lugar de pessoas bem-sucedidas. Késia significa perfume. E a ideia de perfume aqui no hebraico é simplesmente de permanência. E de que agora na sua casa não terá apenas pessoas que estarão em lugares altos, mas pessoas que vão alcançar esses lugares altos e vão permanecer nesses lugares. E permanecer com o aroma de Cristo, sabe? E perfumando o lugar, transformando o lugar em um lugar agradável. Queren-Apuque, que quer dizer pintura aos olhos, são as riquezas escondidas que vão ser reveladas. Então, profundidade na família é de que Deus vai conduzir a tua casa a coisas muito maiores, não mais a lugares de banquetes aonde pode se blasfemar Deus, mas a profundidade de agora alcançar lugares altos, de deixar lugares com pureza, de ser um lugar de pureza, de ser um lugar de perfume, um lugar agradável, de ser um lugar de permanência, em nome de Jesus. O outro tipo de profundidade é nos negócios, porque o último estado de Jó foi maior do que o seu primeiro. E eu quero encerrar dizendo a você: Deus quer que você seja cheio da presença dele. E que para isso você não pode viver uma vida pelo que você vê, mas pelo que crê. E você está aqui para que você receba cada dia mais e mais de Deus. Esteja imerso em Deus, para adorá-lo independente das circunstâncias. E para sair da superficialidade, para
para a profundidade.